Olá, meu nome é Luciana Riso, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia pela UFRJ e nesse momento estou a realizar o meu doutoramento aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal. Olha, foi com muita alegria que eu recebi algumas perguntas de um grupo de estudantes da UFRJ que estão a realizar uma disciplina em terapias cognitivo-comportamentais de terceira onda e fizeram algumas perguntas sobre terapia focada na compaixão, que é um tema que eu venho estudando nos últimos anos aqui em Portugal e levando esse conhecimento para o Brasil com muita alegria. Bem, eu resolvi montar esse vídeo para que os colegas da UFRJ possam ter acesso à informação, mas também aproveitando a oportunidade para partilhar com mais pessoas. Então, vamos às perguntas. Mas antes de começar a falar sobre o que foi perguntado, apenas uma breve explicação. Aqui a intenção não é oferecer uma aula, é apenas um vídeo informativo, né, que eu tenho a oportunidade, graças às perguntas que os colegas enviaram, de responder. E eu estou utilizando o vídeo como forma de oferecer essa informação para mais pessoas. A intenção não é que seja uma aula, porque uma aula precisa ter troca, né? A gente precisa ter a oportunidade de trocar com as pessoas para todos podermos crescer juntos, né? Então, a ideia é apenas responder e difundir um pouquinho mais as informações sobre a terapia focada na compaixão. Tudo bem? Então, a primeira pergunta é assim: quais são os pontos principais da terapia focada na compaixão na sua visão? Então, eu vou começar contando um pouco da história, né? Como que o professor Paul Gilbert, né, desenvolveu a terapia focada na compaixão. Uma história muito resumida, porque é claro que são anos e anos de trabalho, mas só para a gente entender, né, da onde vem a terapia cognitiva e como é que chega na terapia focada na compaixão. O professor Paul Gilbert, um terapeuta cognitivo, trabalhava num hospital psiquiátrico em Edimburgo e percebeu que os pacientes deprimidos graves tinham grande dificuldade em preencher os registros de pensamentos disfuncionais. Tá? Ele percebeu um alto índice de criticismo e vergonha nesses pacientes. Então, ele começou a ficar um pouco intrigado com essa questão, né? Quanto mais grave os pacientes eram, mais alto o nível de criticismo e vergonha que eles apresentavam, né? Então, ele começou a investigar sobre esse tema, né? Assim, porque ele percebia que os pacientes se sentiam com vergonha e se criticavam mais quando percebiam que tinham pensamentos disfuncionais. Tá? Então, a questão foi, talvez o caminho não seja tanto focar no conteúdo dos pensamentos, né? E ele parte para uma pesquisa na psicologia evolucionária, nas neurociências, e busca também uma prática pessoal que ele já tinha na filosofia budista e na psicologia budista, né? E a partir desse referencial da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia budista, das neurociências e da psicologia evolucionária, ele constrói o arcabouço teórico da terapia focada na compaixão. Claro que eu não tenho oportunidade de aprofundar isso, mas vocês podem ver pela literatura dele todo esse desenvolvimento, tá bem? Então, uma das conclusões que a gente tem é que o criticismo e a vergonha, né, são problemas transdiagnósticos, né? Eles estão na base dos transtornos psicológicos, das perturbações psicológicas, né? Então, a segunda pergunta que os colegas me fizeram foi justamente, né, em que transtornos ou questões psicológicas fariam melhor uso da terapia focada na compaixão. E, justamente, a gente pode utilizar a terapia focada na compaixão em diversos problemas e transtornos ou perturbações, né? Porque a gente vai trabalhar o criticismo e a vergonha, a gente vai trabalhar antes, né, dos problemas do transtorno, a gente vai trabalhar nessa base, né? E, obviamente, né, as questões do transtorno psicológico, da perturbação psicológica,
vai ser atingida, né? Vão ser atingidas, peço desculpas. Então, a gente tem na terapia focada na compaixão, um foco, né, de trabalho no criticismo, na vergonha, né, falando muito resumidamente, né, com a ideia de diminuir o sofrimento psicológico do paciente. Então, ah, talvez vocês estejam se perguntando, como muitas pessoas perguntam, né, tanto nas aulas dos alunos quanto também pacientes, né? Mas Luciana, trabalhar o criticismo, diminuir o índice de criticismo, não pode ser ruim? Por quê? Se eu não critico o meu comportamento, eu posso não ter uma forma de modular o meu comportamento e posso acabar por ser inadequado. Sim, é verdade. Mas o que a gente está tratando aqui é aquele criticismo que coloca a pessoa para baixo, né? Que fala nomes feios sobre a própria pessoa e sobre os outros, né? Aquele tipo de crítica que não ajuda. Um breve exercício que nós fazemos com os pacientes, e às vezes eu faço nas aulas também, é o seguinte, né? É perguntar assim, olha, feche os olhos e imagine alguma coisa, né, pela qual você vem se criticando já há muito tempo, né? Algo que você se critica já há muito tempo e continua se criticando até hoje. Não precisa dizer o que é, apenas imagine isso. E em seguida nós perguntamos para a pessoa: se criticar ajudasse, será que você teria mantido esse comportamento por tanto tempo? Esse é um exercício clássico, não é meu, não fui eu que inventei, é um exercício clássico para questionar o criticismo, né? Então, a ideia é, né, existe a autocorreção que ajuda o indivíduo, né? Eu observar os meus comportamentos a fim de corrigi-los. Isso é autocorreção, é construtivo. É eu falar, Luciana, talvez você não tenha dito aquela frase bem, o que você pode fazer para dizer a frase de melhor forma, que as pessoas compreendam melhor? Isso é autocorreção. O criticismo é, sua burra, você não falou direito, você tinha que ter falado melhor, as pessoas não vão entender, todo mundo vai achar que você é uma tapada. Pronto, isso é criticismo. Isso coloca a pessoa para baixo e não ajuda, né? Então, é mais uma vez um movimento da pessoa ter uma fala gentil consigo, né? Para que ela possa melhorar, né? E aqui a gente começa a falar da compaixão, né? Eu falar comigo, falar com os outros de maneira gentil, né? Porque se eu for gentil, eu ajudo a corrigir. Agora, se eu me basear apenas no criticismo, eu só estou criticando. Percebem a diferença, né? Então, a autocorreção é algo positivo, né? E muitas vezes a gente não usa a autocorreção. Não usamos mesmo, né? Isso é um treinamento. E aí sim, eu já estou começando aqui a construir o eu compassivo. Estou dando um exemplo pequenininho, só para vocês terem uma ideia, né, de onde esse trabalho com criticismo e vergonha, né, é feito, de como esse trabalho é feito com a compaixão. Tem inúmeras técnicas que a gente vai usar, mas aqui é uma questãozinha bem básica, só para perceber, né, de onde nós partimos desse trabalho do criticismo, da vergonha, e onde é que chega a compaixão? Porque às vezes as pessoas se perguntam assim, mas você está falando tanto de criticismo e vergonha, onde está a compaixão nessa história? É justamente nessa modificação, né, da forma de processar, é uma modificação do processamento, né? Então o foco sai do conteúdo e, né, do conteúdo dos pensamentos e vai para o processamento, né, e para a ação. Tá bem? Então o interesse maior é que as pessoas desenvolvam uma nova forma de ser. É uma transformação pessoal, né? De menos criticismo e mais compaixão com os outros e consigo, né? Porque nós sabemos que a nossa relação com o outro é mediada na relação eu com eu, né? Então, a intenção é criar uma nova forma de funcionamento mais gentil, mais compassivo com o outro e consigo.
Uma questão fundamental que eu não posso deixar de referir é a relação do criticismo, vergonha e, por outro lado, a compaixão com o sistema de regulação emocional, fundamental também na teoria da terapia focada na compaixão. O que nós temos? O criticismo e a vergonha aciona o sistema de ameaça, né? Então, quando nós recebemos uma crítica, né, nos sentimos envergonhados, nós ativamos o sistema de ameaça que vai criar todas aquelas sensações fisiológicas de alerta, né, para luta e fuga, que nós estudamos muito nos transtornos de ansiedade, né? Então, quando nós nos sentimos ameaçados, nós suprimimos a possibilidade da aprendizagem, né? Nós temos vários estudos também que falam, né, do prejuízo da aprendizagem quando nós temos o sistema de ameaça ativado. Então é nesse sentido que o criticismo atrapalha muito a aprendizagem de novos comportamentos. E por isso que eu digo que ele não ajuda, né? Ele vai atrapalhar você a melhorar os seus comportamentos. Em contrapartida, se nós ensinamos o cliente a desenvolver o sistema de calma, né, de tranquilidade, né, nós conseguimos que esse cliente, né, ao se sentir ameaçado, busque ajuda do sistema da calma para se regular, né, e aí vem o processo que nós chamamos de autocorreção, né? Todos nós vamos nos sentir no primeiro momento um pouco ameaçados em relação às críticas e vamos ter vergonha, mas o importante é o cliente aprender, nós todos, né, não vamos só colocar no cliente, nós todos, aprendermos a regular, né, buscar ajuda no sistema de calma, né, e então eu consigo aprender, eu consigo modificar os meus comportamentos, né? Não ficando só centrado em mim, mas também na minha relação com o outro, né? Porque se eu ajo com o outro de uma maneira mais gentil, eu ajudo o outro a ativar o sistema de calma dele, ao invés de ativar o sistema de ameaça, né? Então, a compaixão trabalha sempre na relação do eu com o outro, baseada na relação do eu com o eu, né? Mas só chamando muito a atenção, né, de que não basta eu desenvolver o eu com o eu, na, né, relação pessoa a pessoa, né, intrapessoal, mas é muito importante a relação interpessoal, né? Esse é o maior foco também da terapia focada na compaixão. Bem? Voltando às perguntas enviadas pelos colegas do UFRJ, eu vou juntar duas perguntas aqui. A primeira, elas estão um bocadinho relacionadas, então vou juntar duas na resposta. A primeira seria: qual foi o seu maior desafio ao estudar essa abordagem? E sabemos que aqui no Brasil os estudos são escassos nessa área. Como você vê a produção científica e os avanços na prática clínica da terapia focada na compaixão internacionalmente, incluindo Portugal? Bem, o meu desafio foi mesmo esse, né? Assim, nós não tínhamos muito material sobre terapia focada na compaixão no Brasil e eu vim para Portugal para estudar mais. Comecei fazendo cursos privados fora da universidade, com professores que já realizavam pesquisa nessa área há muito tempo, né? Enquanto que no Brasil a gente tinha ouvido falar muito pouco sobre terapias de terceira onda, aqui eles já tinham teses de doutoramento publicadas e muito material interessante. Então eu fiz vários cursos privados, né, para me desenvolver mais nas terceiras, nas terapias cognitivas de terceira geração ou terceira onda, ou terapias contextuais. Hoje em dia nós temos alguns nomes que se referem a esse trabalho, né, dentro da terapia cognitiva. E depois desses cursos, né, fiz cursos aqui em Portugal, fiz cursos na Inglaterra, fiz cursos também com professores espanhóis, então eu fui me aprofundando mais nessa área aqui, né?
Então, o desafio foi esse, né, vir para cá para estudar, enfim. Eu entrei para o doutoramento só no ano passado, né, e a minha ênfase não é só clínica, né, eu tenho uma ênfase em desenvolvimento social também. Em breve eu falo mais sobre isso, né, vou ter muito gosto de falar. Mas, ainda, falando sobre o Brasil, isso eu estou preocupada bem de dar atenção, que é o seguinte, no Brasil nós temos sim pesquisa em terapias contextuais, em terapias de terceira geração, no Rio Grande do Sul, principalmente com a professora Margarete Silva Oliveira, tá? Que é uma referência na TCC, né? E vem desenvolvendo uma série de pesquisas nessa área, então a gente já tem um núcleo bem bacana de pesquisa no Rio Grande do Sul, né? Temos alguns capítulos de livros já publicados em terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração, de terceira onda, contextuais, né? Nós temos a Associação de Terapias Contextuais no Brasil também, que tem desenvolvido bons materiais. Então, nós temos já no Brasil hoje, né, um bom desenvolvimento, né? Quando eu vim para cá, isso já são 5 anos atrás, a gente ainda não tinha muita coisa, mas nesses 5 anos nós tivemos uma excelente evolução e eu fico muito contente de poder participar disso, né? Tem vários cursos que estão acontecendo em terapias contextuais, nós temos vários trabalhos que estão encaminhados para sair com autores brasileiros, né? Eu tenho uma breve contribuição que eu estou aprofundando mais para lançar uma segunda edição agora, mas tem uma primeira edição de um e-book muito simples, também muito com a ideia muito de informar as pessoas, né? Um breve informativo, né? Que agora eu estou aprofundando um pouquinho mais, né? E que eu vou dar o link para vocês desse e-book que vocês podem usar também como base informativa sobre a terapia focada na compaixão. Então, assim, há 5 anos atrás, quando eu vim para cá estudar sobre terapias contextuais, terceira geração, terapias de terceira onda, a gente não tinha assim tanto material no Brasil. Mas hoje nós já temos bastante material, né? Uma breve busca no Google, vocês já acham bastante coisa, né? Vamos buscar alguns artigos que já tem publicados, não só em terapia focada na compaixão, mas nas terapias contextuais como um todo, né? Vem crescendo, e eu fico muito contente de saber que isso vem crescendo, né? Assim, que a gente tem conseguido construir, né, conhecimento no Brasil e muito bem embasado, né? Assim, pessoas sérias estudando. Vamos então a mais uma pergunta enviada. Você pode falar um pouco da sua experiência na prática clínica com a terapia focada na compaixão? Como eu disse para vocês lá no início, né, a terapia focada na compaixão, ela trabalha com criticismo e vergonha, que são problemas transdiagnósticos, então nós temos essa problemática na maior parte dos pacientes que chegam no consultório, né? Então, para mim, é uma ferramenta muito importante, né, que nós podemos utilizar dentro do tratamento dos nossos pacientes, né? E o que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte, assim, nós temos várias formas de trabalhar com os pacientes, porque também nós temos vários tipos de pessoas que chegam no nosso consultório, né? Então, não quer dizer que porque agora, né, nós temos a terapia focada na compaixão, porque nós temos a aceitação e compromisso, nós vamos esquecer, né, tudo que aprendemos e nos desenvolvemos como terapeutas para praticar, né? Eu acredito, né, que nós precisamos ter muitas ferramentas para atender da melhor forma a pessoa que chega no nosso consultório, né? Então, eu preciso ouvir essa pessoa e se eu tenho ferramentas para trabalhar, né, se eu juntei, né, se eu me aperfeiçoei, se eu estudei várias ferramentas, né, se eu me desenvolvi como terapeuta aprendendo várias ferramentas, né, aceitação e compromisso, terapia focada na compaixão, terapia focada nos esquemas, né, terapia comportamental dialética, são todas ferramentas que nós temos para atender, né, o ser humano que chega no nosso
consultório, né? Então, a terapia focada na compaixão me ajuda muito, né, como mais uma ferramenta, como mais uma capacitação que eu tenho para atender as pessoas, né? Não quer dizer que eu vou rasgar os meus certificados de terapia focada no esquema, enfim, e vou ignorar toda a minha formação de terapia focada na compaixão e todas as outras formações que eu fiz para trás, de jeito nenhum, né? Eu acho importante ter essa compreensão e faço questão de frisar isso porque em uma aula no Brasil, em um estado do Brasil, um aluno me perguntou isso. Ele falou assim: então, professora, já que a gente tem a terapia focada na compaixão, que é muito interessante, a gente pode esquecer tudo que estudou para trás. Eu, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Nós temos agora mais uma ferramenta, né? Que nós podemos lançar mão, desde que estejamos treinados, né? Desde que tenhamos estudado de fato para colocar em prática, né? Com um cliente, com uma pessoa que chega no nosso consultório, né? Então, a prática com a terapia focada na compaixão, para mim, é muito importante porque eu percebo isso no consultório também, um nível de criticismo e de vergonha muito alto na maioria dos pacientes, e eu utilizo, né, o que eu aprendi na terapia focada na compaixão para lidar com essa questão, tá bem? Quero agradecer ao grupo do trabalho da disciplina de terapias cognitivo-comportamentais de terceira onda da UFRJ pela oportunidade que me deram de falar sobre a terapia focada na compaixão. É um assunto que eu realmente gosto muito de falar e que eu vejo, né, como missão divulgar mais, né, e levar para o meu país mais informações sobre uma ferramenta muito potente que nós temos para utilizar no consultório, né? Eu gosto muito, né, de falar sobre o que eu venho aprendendo, eu gosto muito de compartilhar, então agradeço mesmo a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Hoje eu não pude muito trocar com vocês porque estamos só em vídeo, mas mantenham contato. Eu tenho um site que é o www.lucianariso.com, riso com um Z só, tá? Vou ficar muito contente de manter contatos com vocês. Eu citei aqui um e-book que eu já lancei há 2 anos atrás. Vocês podem acessar também esse e-book lá pelo site, né? E mantenham contato, né? Eu tenho muita alegria de partilhar os meus conhecimentos. Então, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Beijinhos muito carinhosos para vocês. Tchau, tchau.